representação da Rede de Sustentabilidade foi protocolada na última sexta-feira, pelas notícias, pelas informações que tenho. Eu creio que não é caso para nenhuma investigação parlamentar mais a miúde, já que o papel do próprio Conselho de Ética do Senado é este, se detalhar sobre a gravidade das informações e do comportamento, sobretudo, do senador Duval. Tão grave quanto as informações primeiras que ele passa é o comportamento. Vejamos, ele relata que acompanhou, no mês de dezembro, uma reunião com o então presidente da República e com um outro ainda parlamentar, e que nesta reunião foi articulado duas coisas. Primeiro, um ato para ilegalmente grampear, gravar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Combinado com isso, um enredo de um golpe de Estado para não só afastar o ministro Alexandre de Moraes, como impedir a posse do novo presidente da República. Então, este fato é um fato gravíssimo, ao que pese as inúmeras contradições e depoimentos distintos que foram prestados em seguida. A este ato, há uma pergunta a ser feita. Por que naquele momento não foi denunciado? Por que assim não agiu? Por que assim não se comportou? Configurado a veracidade desse ato, desse fato, desses acontecimentos, e não tendo ocorrido naquele momento a denúncia por parte do senador, isso incorre em prevaricação, que é um delito parlamentar e deve ser apurado pela instância devida, que é o Conselho de Ética. Eu creio que este caso está remetido para a instância que deve cuidar dele. Nós temos uma sequência de atos atentatórios ao Estado Democrático de Direito do ex-presidente. Tem uma investigação em curso, que é este caso de genocídio do povo Yanomami, que em última análise tem responsabilidade de atuação direta do ex-presidente da República. Eu acho que o caso do ex-presidente da República tem que ser agora remetido às instâncias que cabem. É um caso que deve ser cuidado pela polícia e pela justiça em inquéritos que já estão em andamento, seja no âmbito do Supremo Tribunal Federal, seja inquéritos recentemente instalados pela Polícia Federal. A eleição de Rodrigo Pacheco, Jairo, foi a vitória da institucionalidade democrática. Sobretudo, após os acontecimentos do dia 8 de janeiro, reeleger o atual presidente do Senado e do Congresso Nacional era uma imposição histórica e democrática pelo papel que foi cumprido pelo presidente Pacheco. E nós estamos bastante tranquilos sobre a condução dele à frente do Congresso Nacional, à frente do Senado, mas, sobretudo, sobre a agenda. Esta sim que interessa, que nós temos que cuidar para o Brasil a partir dessa semana. Veja, temos 8 medidas provisórias. Irei despachar sobre elas com o presidente Pacheco nesta segunda-feira, melhor dizendo, para discutir a instalação das comissões mistas, as relatorias dessas medidas provisórias. Entre essas medidas provisórias, nós temos a MP que reorganiza administrativamente o governo, que traz, por exemplo, a reinstitucionalização do Ministério da Cultura e, de forma inédita, cria o Ministério dos Povos Originários. É necessário aprová-la. Nós temos a medida provisória que institui o novo programa social do governo, o novo Bolsa Família, que é necessário aprová-la. Nós temos a medida provisória que é necessária e urgente do ponto de vista fiscal para o Brasil, para prestar uma boa sinalização aos mercados e, sobretudo, para reiterar o compromisso fiscal que o novo governo tem, que é a medida provisória do CARF. É nosso desejo e será uma das prioridades a sua aprovação. Combinado com isso, tem duas ações que há determinação do presidente da República de encaminhar até junho, que é o novo marco fiscal, e junto com isso a tramitação da reforma tributária, que no meu entender deve ser objeto de um debate em conjunto das lideranças do governo, da equipe econômica e dos dois presidentes da casa sobre o caminho a seguir para tramitar e para ser apreciada pelo Congresso. Sobre mesmo os votos que constaram no Senado contrário à candidatura do presidente Pacheco, no meu entender, não são necessariamente votos de oposição ao governo. Tem muitos colegas parlamentares que têm um espaço enorme, que se dispõem e querem dialogar com o governo e tem um espaço enorme para construirmos uma relação saudável e democrática. Eu vejo parlamentares dessa natureza e com esse perfil, por exemplo, no PSDB,
Eu vejo parlamentares dessa natureza e com esse perfil no Podemos, partidos que tiveram vários votos contrários à candidatura do presidente Rodrigo Pacheco. E veja, eu encontro parlamentares dessa natureza, inclusive no PL, que em tese seria o maior partido da oposição. Então, nós estamos dispostos, tanto eu, na Câmara, o deputado Guimarães, e no Senado, o senador Jacques Wagner, a fazer o fraterno e aberto diálogo com todos para essa agenda que aqui apresentamos, que não é uma agenda que pertence ao governo, convenhamos, é uma agenda que pertence ao país. Reforma tributária é debatida pelo atual governo, mas ela foi debatida até pelo governo anterior e foi debatida há muito tempo por governos anteriores. Então, é uma agenda necessária ao país. Uma nova âncora fiscal não interessa, não é uma agenda para este governo, é uma agenda indispensável para o país. Criar e construir um novo programa social como o Bolsa Família, que atenda, que seja consistente, é uma agenda para o país. Eu estou tranquilo que esta pauta, essa agenda aqui que apresentei para você, nós teremos uma ampla margem favorável no Senado. Porque é óbvio, tem uma oposição que estabelece, isso existe no Senado ou na Câmara, estabelece um antagonismo para com o atual presidente da República, que na prática o antagonismo irreversível para com o atual presidente da República acaba sendo um antagonismo a todas as agendas do país. Mas tem um setor da oposição que está disposto a dialogar, que dialogará conosco e que eu tenho certeza que dará os votos necessários para a aprovação de todas as matérias que aqui citei. Essas agendas não estão tratadas por nós, pelo menos nesse primeiro momento, como agendas prioritárias, como temas centrais a serem apreciados. Nós temos tantas áreas, tantas esferas da reconstrução do governo, que a prioridade do governo é, em suma, o conjunto de matérias que aqui destaquei, e convenhamos, proteção aos povos indígenas. Eu não trato isso como uma agenda de costumes, é uma agenda civilizatória, do ponto de vista de garantir o que está na Constituição de direitos originais desses povos e, sobretudo, após essa tragédia que os Yanomamis estão vivendo. A defesa da nossa proteção ambiental, a defesa da reconstrução da política ambiental do governo, não me parece ser uma agenda que pode ser e deverá ser tratada como agenda de costumes. É uma agenda que pertence ao Brasil, inclusive para o Brasil se apresentar como cartão postal internacionalmente. Então, o que vamos tratar prioritariamente são esses temas. E esses temas queremos dialogar com todos. Se um governo que se inaugura com a disposição para o diálogo não vai iniciar uma agenda no Congresso Nacional com temas que notoriamente e claramente dividem. Temos dois encaminhamentos. O primeiro, ainda essa semana, a minha pretensão é dialogar com o presidente Rodrigo Pacheco sobre a próxima sessão do Congresso Nacional, as medidas provisórias que estão em curso e, obviamente, um dos temas a serem debatidos será da reforma tributária, que será, aí sim, tratada a miúde, também com a presença do deputado Guimarães, líder do governo na Câmara, e do senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado. E na terça-feira, o senhor ministro da Fazenda, o senhor ministro Fernando Haddad, nos chamou para uma reunião às 17h30, onde, entre outros temas, dialogaremos sobre as medidas provisórias, sobretudo a medida provisória do CAF, que é uma medida fiscal que foi apresentada pelo governo, que advogamos o quanto antes a sua aprovação, e também um dos temas que trataremos nesta reunião de terça-feira às 17 horas, obviamente, é sobre o melhor caminho a percorrer em relação à reforma tributária. Nós temos dois caminhos, basicamente. Nós temos uma proposta de emenda constitucional que está na Câmara dos Deputados, a PEC 110, a PEC 45 na Câmara dos Deputados, e temos no Senado Federal a proposta de emenda constitucional 110. São duas propostas de emenda constitucional que têm nuances e diferenças. Há uma resolução a tomarmos. Qual o caminho a ser percorrido? Avançamos com a PEC 110, que está no Senado, para rápida aprovação, depois levar à Câmara para se adicionar à PEC 45, ou será feito o inverso, adicionamos a partir da PEC 45. Este caminho, qual o melhor caminho e o mais estratégico caminho a percorrer, será um dos temas
da nossa conversa na próxima terça-feira com o ministro Fernando Haddad, para, em decorrência disso, no meu entender, tratarmos do tema do melhor caminho a ser percorrido com os presidentes das duas casas.